Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, né? Hoje vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui, né? Que é respondendo perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram, né? Então hoje eu vou responder a dúvida de vocês. E já quero pedir logo no começo do vídeo, né? Que você deixe seu like, comenta. Se não tiver o que comentar, deixe um coraçãozinho pra mim nos comentários. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não tá aqui, mas que você tem dúvida, pode deixar aí nos comentários que no próximo vídeo eu respondo, né? E é isso, bora lá, né? Pra quem não sabe, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E, olha, agora eu passei pra cá porque eu só tenho um celular, né? Então, o celular que eu tenho, eu tô gravando. Mas aí eu escrevi aqui e eu não vou falar o nome porque tem algumas que eu esqueci o nome de quem que colocou. Eu anotei sem nome. Então, vamos lá. A primeira pergunta é essa que eu sei que é minha irmã. Ela perguntou, por que vocês não vêm aqui em casa? Então, é o seguinte, é porque vocês é chato. Daí, por isso que eu não gosto de ir na sua casa, tá, querida? Então, aguenta. Eu sei que você me ama demais, que sente saudades, mas vocês são muito chato. Você é chata, seu marido é chato. Então, eu prefiro ficar na minha casa. Gente, não leve a mal, é porque nós é tudo implicante mesmo. Mas eu não gosto de sair de casa, todo mundo que me conhece sabe. Eu sou muito caseira, então por isso que é raro eu sair de casa. Mesmo que, tipo, minha família inteira não fique longe de mim, até porque a gente tem carro. Mas eu sou muito caseira. Eu não gosto de sair da minha casa, né? Então, por isso que eu não vou na casa de ninguém. Mas bora lá agora as perguntas mesmo, ó. Como é sua experiência como mãe? Gente, tipo, é uma experiência meio doida. Porque ao mesmo tempo que é muito bom, é muito difícil. É tipo assim, a criança tá no mundo pra testar a nossa paciência, misericórdia, Jesus. Só que ao mesmo tempo, né, é um amor inexplicável, que faz tudo valer a pena, graças a Deus, né? E tipo assim, então é muito doido. A mesma hora que você tá com raiva, você já tá, tipo, com dó da criança, arrependido de xingar a criança. Mas assim, aqui em casa já deu pra ver que a Helena é muito bagunceirinha, né? Então assim, eu tenho que contar até 10, respirar fundo, porque senão eu surto. Mas ao mesmo tempo, né? Gente, não dá pra explicar. É muito bom e muito difícil ao mesmo tempo. Tipo, acho que não tem como explicar ao certo. Eu sei que eu não sou uma pessoa muito calma, muito paciente, então isso talvez torne tudo um pouco mais difícil. Porque eu sou uma pessoa que explode muito. Então, assim, eu tenho pouca paciência, mas ao mesmo tempo, a gente tem que pôr na nossa cabeça que é uma criança, né? E que essa fase vai passar. A fase das birras vai passar. E talvez a gente, lá pra frente, dizem que a gente sente saudade dessa época, né? E sente mesmo, porque eu lembro que quando a Helena era um RN, um recém-nascido, eu ficava doida pra passar logo. Eu tive um puerpério muito mega difícil. Então, assim, eu ficava doida pra passar logo, pra começar a andar. E agora eu sinto muita saudade de um RN, como eu já disse num vídeo aí pra trás. Só que assim, então é isso, é tudo muito doido, porque você tem vontade de surtar, vontade de fazer a criança às vezes entrar no útero de novo, pra você ter mais um tempo, mas ao mesmo tempo você ama demais e não quer perder. Tipo, sabe aquela frase que eles falam? Tipo, a mãe quer fugir e quer levar os filhos juntos, sendo que os filhos é o motivo da fuga. É tipo muito isso mesmo, gente. Então é isso. Agora vamos para a próxima pergunta, que é: como conciliar a vida de casada com a rotina? Então, eu acho, gente, eu sou muito péssima para responder perguntas, já percebi. Porque assim, minha opinião pode ser muito diferente das pessoas, né? Mas conciliar a vida de casada com a rotina, eu incluo tudo junto. Tipo, minha vida de casada é incluída na minha rotina. Então, por exemplo, já virou rotina ter um tempo com o meu marido, com o Samuel, por exemplo. Então, é meio que tudo junto. Eu já incluo, tipo, dia de segunda-feira, a minha rotina é levantar, arrumar a malinha da Helena, arrumar as coisas, arrumar ela, pra ela ir pra minha irmã. Aí eu e o Samuel saem pra almoçar fora toda segunda-feira. Então, assim, é meio que faz parte já. Isso é um ponto positivo pro casamento e já tá incluso na rotina. Então, assim, pra mim é super tranquilo essa coisa de conciliar a vida de casado com a vida, assim, digamos que de dona de casa.
porque é tudo um combo, tudo faz parte da mesma coisa, né? E aqui também tem outra pergunta que é, quem faz mais bagunça com relação a Helena e o Samuel? Todo mundo quer ouvir que é o Samuel, né? Mas o Samuel não fica muito tempo em casa. Mas acho que se ele fizesse, ele faria tanta bagunça quanto. O Samuel, tipo, ele já foi muito bagunceiro. Quem conhece ele pessoalmente sabe que ele é um crianção. Então, assim... Mas agora, como ele fica o tempo inteiro no serviço, porque ele tem 2 empregos... Meu marido tem 2 empregos, dá licença. Aí, a Helena é mais bagunceira. Mas eu acho que deve dar um empate bom se os dois ficassem em casa 24 horas, né? Deixa eu ver aqui. Como a maternidade mudou sua vida? E, gente, muito, viu? Mudou muito a minha vida. E, tipo assim, em todos os sentidos. Por exemplo, quando eu casei de início, éramos só eu e o Samuel. E eu não tava mais trabalhando. Eu trabalhava antes da gente se casar, que foi que aí a gente juntou pra comprar tudo, né? Fazer o casamento. Porém, 2 semanas antes de a gente se casar, eu perdi meu emprego. Eu fui demitida. Daí, como faltava pouco pro casamento, eu decidi nem correr atrás ainda. Decidi que ia trabalhar só depois que a gente tivesse um tempo casado. E o Samuel também concordou com isso. Então, éramos só nós dois. A minha vida era, eu levantava todos os dias, 7 horas da manhã. Animada eu era. Quero voltar. Arrumava toda a casa. Na época era eu, Samuel e o nosso cachorrinho, que é o pai da Nina, que era muito bagunceiro. E, tipo assim, eu levantava 7 horas da manhã, arrumava tudo, fazia almoço. 11 horas o Samuel chegava pra almoçar, eu já arrumava a cozinha do almoço, ele voltava pro trabalho e eu ficava o dia inteiro, tipo, por conta de mexer no celular, às vezes dormia um pouquinho de tarde, assistia televisão, ficava assim muito de boa, a tarde inteira. E eu casei bem na pandemia, então não tinha onde ir. Eu casei em 2020. 2020. Então não tinha muito onde que ir, não tava tendo, assim que eu casei, fechou as igrejas, então não tinha culto. E não tinha nada, então eu ficava, tipo, bem de boa o dia inteiro mesmo. E eu adorava, confesso. Eu amo ficar de boa na minha casa. Porém, depois que eu casei, isso mudou. Por quê? Com a chegada do bebê, tipo, tudo muda. Aí agora, eu não sou mais responsável só por mim, eu sou responsável por outra criança. E, tipo, essa criança dá trabalho, viu? Cada fase vai dando mais trabalho. Tipo, no começo, quando era o RN, eu tinha que acordar ela pra amamentar toda hora, fora os perrengues que eu passei, que inclusive eu pretendo fazer um outro vídeo contando, né? Todo o meu relato do pós-parto, que foi bem difícil. E assim, eu tinha que acordar a criança, tinha que trocar fralda toda hora. Então, assim, minha rotina já mudou completamente. Eu não dormia direito, porque a Helena acordava de 2 em 2 horas pra mamar na madrugada. Já começou a mudar aí. Só que aí eu pensando, vai voltar minha rotina de antigamente. Gente, não volta nunca mais a ser. Pelo menos enquanto tiver uma criança dentro de casa, né? Depois que cresce, não sei. Mas enquanto tiver uma criança dentro de casa, sua rotina não volta a ser a mesma. Hoje em dia, tá mais fácil, entre aspas, do que antigamente. Porque minha rotina já é um pouco mais parecida com antigamente. Antes de ser mãe. Porque antes de ser mãe, eu sempre fui babá. Então, assim, é meio parecido. Se bem que eu acho muito mais fácil ser mãe do que ser babá. Porque, né, cuidar do filho dos outros é uma responsabilidade, eu acho, na minha opinião, que é maior do que você cuidar do seu próprio filho. Porque o seu próprio filho você sabe, você conhece muito bem. Se acontece, tipo, da criança cair, você não precisa ficar com medo de alguém te xingar, porque você é a mãe. Então, tipo assim, se você é babá e deixa o filho dos outros cair, você fica com o coração na mão, achando que a pessoa vai brigar com você. Mas, enfim, tipo, era muito difícil. E muda até em questão do casamento mesmo, porque assim, antes eu e o Samuel, eu sempre fui muito estourada, no sentido de nervosa e tal. O Samuel foi sempre mais calmo. Mas depois que chega a Helena, gente, ter uma criança, se a gente não tiver preparado, mentalmente falando, a gente estressa. O Samuel, que é super calmo, às vezes, a Helena, gente, tem dia que ela chora tanto por qualquer coisa, faz tanta birra, que chega no final do dia, o Samuel já tá estressado, eu tô estressada, e acaba que nós dois meio tendo uma desavença, digamos assim, por conta que, tipo assim, a gente ficou super estressado durante o dia com a Helena e não pode descontar nela porque ela é uma criança. E a necessidade, tipo, ela não sabe falar o que ela tem, a necessidade que ela tem, ela não sabe falar o que ela sente. Hoje em dia ela sabe falar um pouco mais, mas mesmo assim, às vezes ainda tem dificuldade de expressar o que ela tá sentindo, ela não sabe ouvir um não, ela sempre que ela ouve um não, às vezes ela chora, ela faz birra.
Então isso acaba estressando muito e a gente, como não pode descontar nela, sem querer a gente acaba descontando no outro. Então, tipo, muda em tudo, em todos os aspectos, todos os sentidos. Financeiramente muda muito porque uma criança gasta muito. Tipo, a Helena, tem criança que não, mas a Helena, até hoje, ela toma fórmula. Ela tem 2 anos e pouco. E, tipo, ela ainda bebe fórmula tipo Aptamil. Só que é outro nome, mas é o mesmo que o Aptamil, só que é Aptanutri. Então, assim, uma lata por semana. 50, 60 reais por semana só de leite. Ela ainda usa muita fralda. Então, gasta muito dinheiro. E, gente, eu só tô contando, eu não estou reclamando disso. Até porque, tipo, eu fico feliz que ela ainda toma fórmula, porque eu sei que a fórmula é mais saudável, digamos assim, do que outro leite. Mas, assim, é um gasto grande. E a gente sempre teve esses gastos grandes com ela, porque eu não fiz chá, revelação, chá de fralda. Eu ganhei muita fralda num charriata que fizeram pra mim. Mas ainda assim, antes desse charriata eu não pretendia fazer nada, então eu comprei tudo. Eu e o Samuel, a gente juntou o dinheiro. Eu trabalhava só aos domingos no açougue do meu sogro, né, com o Samuel. Então, assim, a gente foi juntando e a gente comprou tudo. E, tipo, é muito caro uma criança. Gente, só que assim, antes de ter a Helena foi planejada. Eu decidi que teria, então eu pesquisei tudo e me preparei para isso. Só que mesmo você não importa quanto você se prepara, no final você, tipo, fica perdida. Eu me preparei muito para ter Helena, mas na hora da realidade de acordar de madrugada, tipo, é muito difícil. Na hora de ver a criança chorando, chorando. Quando é bebê, ainda é pior, porque chora, 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 a gente não sabe se é dor, a gente não sabe o que que tem. A gente oferece mamar, a criança não pega. É muito difícil, porém, tipo, ao mesmo tempo é muito gostoso ter um recém-nascido e amar alguém, tipo, e não dá pra explicar esse amor, né? Porque você ama um filho como nunca amou mais ninguém na sua vida. O amor do filho é diferente do amor de um filho pra mãe. Tipo, o amor da mãe para com o filho é diferente do amor do filho para com a mãe. Entende? Tipo assim, é algo muito diferente. Eu daria de tudo pra Helena. E assim, quem me conhece pessoalmente sabe que eu faço de tudo pela Helena. Tipo, tudo que eu não tive, a Helena tem. A Helena tem, tipo, milhares de brinquedos que a gente nunca sonhou em ter. Então, assim, é lógico, tudo na nossa possibilidade, né? Também ela não tem aquele carro elétrico de 5 mil conto. Mas assim, eu digo assim, ela tem muita coisa, ela tem tudo que ela precisa e um pouco além. E, tipo, o amor que a gente sente pela criança faz tudo valer a pena. Então, mas assim, se você. Eu não lembro quem fez a pergunta. Mas se você que tá assistindo, tipo, tem dúvida se quer ter filho ou não, então não tenha, porque o amor é muito grande, é muito gostoso, mas a responsabilidade é maior. Então, assim, é muito difícil. Embora seja muito bom, é muito difícil. Agora, se você tem certeza que quer, vai, mas saiba que vai ser difícil também. Porque eu planejei muito e mesmo assim, tem dia que eu tenho que respirar fundo, porque senão a gente surta. E eu já surtei algumas vezes, confesso. Às vezes já aconteceu de eu dar uns berros, porque eu já tava surtando já. E, tipo, quem vê de fora até julga a gente que é mãe, por explodir. Mas só que é porque as pessoas não entendem tudo que veio por trás. Tipo, eu não explodi, por exemplo, porque minha filha jogou alguma coisa no chão. Eu explodi por conta de tudo que já veio antes. E, tipo, a comida que ela jogou no chão, de propósito, foi só a última gota d'água pro copo transbordar. Então, assim, gente, eu nunca achei que eu seria assim. Tipo, uma mãe que explode, por quê? Porque eu planejei. Mas, na realidade, é muito diferente do que na prática. Não, pera. A prática é muito diferente da teoria. E minha vida mudou completamente. Gente, eu sou muito. Como é que fala? Eu tenho a questão de não focar numa coisa. Na vez eu tô falando de outra coisa. Releve. Mas assim, muda 100%. Não tem como. E muda o corpo. Meu corpo era um, depois da Helena é outro. Muda a mente. A minha mente era. Gente, eu não consigo, tipo, lembrar como era antes da Helena. E parece loucura, mas é real. Tipo, parece que a minha vida só fez sentido depois da Helena. Eu não consigo me ver sem uma criança em casa. Não consigo me ver sem ter a Helena.
não lembro exatamente como era que eu me sentia antes de ter Helena. Eu sei que, tipo, é bom ficar sozinha. Eu, praticamente, amo ficar sozinha. Mas eu amo quando a Helena tá aqui também. Eu amo quando eu consigo fazer ela dormir, que eu fico cheirando ela. Ai, é muito bom. E assim, eu não sei se era o que a pessoa esperava ouvir, né? Mas assim, eu não sei se eu desanimei alguém. Peço desculpa, não é a minha intenção. Mas se você desanimou, é porque você já tinha dúvidas se queria ou não. Então, na dúvida, é melhor não ter, porque a criança é uma responsabilidade muito grande. Deixa eu ver aqui. Gente, eu pedi pra fazer perguntinhas aleatórias, tá? Qual a melhor parte da vida de casado? Gente, essa me pegou um pouco, confesso. Porque eu nunca parei pra pensar qual que era a melhor parte de ser casada ou por que que eu casei. Lógico, eu casei porque eu amava e amo o Samuel, mas assim, eu nunca parei pra pensar se realmente tinha um outro motivo. E assim, eu particularmente vou falar uma resposta que talvez ninguém espere, mas eu amo, como se diz, a independência, entre aspas, que a gente tem depois da vida de casado, porque quando a gente mora com os nossos pais, tudo depende deles, né? Então, se eu quero chegar tarde, tem que pedir permissão, se disser que não, eu não posso. Então, assim, se, por exemplo, na época do namoro, Samuel ia lá em casa, tinha hora pra ele ir embora. Se eu e Samuel ia sair, que nem aconteceu uma vez de a gente ir no parque de diversões, só que a gente foi depois do culto. Aí, a gente não andou em nenhum brinquedo, porque 10h30 a gente tinha que estar em casa. Então, tipo assim, hoje em dia a gente tem muito essa liberdade, né, de sair e chegar a hora que quer. É lógico, com moderação, por quê? Porque o Samuel trabalha e às vezes ele pega 4 horas da manhã, por aí, então assim. Mas fim de semana, às vezes dia de sábado, a gente pode chegar a hora que a gente quiser em casa, não deve satisfação. Porque embora, tipo, os meus pais morem com a gente agora, mas nós que somos donos da nossa própria vida. Então eu gosto muito dessa sensação de liberdade. E eu gosto muito da sensação de ser a dona do lar. Porque assim, embora o Samuel também seja dono do lar, tipo, mas ele não fica focado na casa. Então, por exemplo, se eu pego esse caderno e falo assim, a partir de hoje esse caderno vai ficar aqui, eu sou a dona da casa, então esse caderno vai ficar aqui. E eu amo muito isso. E, tipo, ter tudo do meu jeito. E o Samuel não se incomoda com isso, né? Até porque ele sendo dono de casa, às vezes ele também, de vez em quando ele fala, ah, amor, deixa isso aqui, por exemplo, a gente coloca os carregadores de celular, tipo, na primeira gaveta. Ai, eu desliguei, eu achei que era o carregador. A gente coloca na primeira gaveta, né? Eu vi que eu achei que era o carregador porque o Samuel tava carregando aqui, eu esqueci que eu troquei. O carregador tá de cal. Mas assim, o Samuel outro dia falou pra mim, ah, amor, eu quero que os carregadores fiquem na terceira gaveta, porque geralmente fica na primeira. E as gavetas são todas dele. Tipo, no começo do casamento, eu que quis comprar a cômoda. Comprar não, né? A gente ganhou, o Samuel pediu tipo, pra um dos padrinhos, a gente não gosta assim de pedir, mas como era um padrinho muito íntimo, o Samuel teve coragem, era muito amigo dele, ele falou, ah, me dá uma cômoda de casamento. Mas assim, é porque eu pedi o Samuel. Eu falei, não, nós vamos juntar, nós vamos comprar. Ele falou, ah, não, fulano tinha perguntado o que queria de casamento, então eu vou pedir. Mas então era pra ser pra mim. Mas, com o tempo, vendo a necessidade do dia a dia, eu acabei deixando pra ele, porque ele tem mais roupa que eu. É estranho, geralmente a mulher que tem mais. Aí, ele falou, não, não quero mais que você põe na primeira, porque tem roupa dele. Põe na terceira, que tem as roupas que ele não usa com tanta frequência. Então, assim, eu falei, ok, porque ele também, como dono da casa, também tem esse direito de escolher, ainda mais que as gavetas são as roupas dele, né? Mas, no geral, sou eu que decide onde que vai ficar cada coisa. E isso é uma parte que eu amo em ser casada. E, tipo assim, se a pessoa morar sozinha também tem isso, né? Mas a minha realidade era diferente, eu só saí de casa pra casar. Se eu não tivesse casado, eu estaria na casa dos meus pais até hoje. Eles moram comigo, tecnicamente, mas assim, você entendeu? Eu estaria com eles e não eles comigo. E então eu amo muito isso, mas um outro ponto que é muito bom, tirando um pouco desse lado aí, é você saber, tipo, que você é muito amada. Você já sabe que você é amada pelos seus pais, mas só que o amor é um pouco diferente, né? Esse amor dos pais pra com o cônjuge, porque tem coisas assim. Gente, eu passei maquiagem, por isso que o nariz tá coçando muito. Eu passei pó.
E toda vez que eu passo pó, meu nariz fica coçando. Daqui a pouco tem maquiagem no nariz, mas releve. Eu perdi o que eu tava falando. Pera aí que eu vou lembrar. Lembrei, né, que eu tava falando sobre o sentimento, assim, de ser amada. Porque, olha, o marido, ele tem responsabilidade muito grande. Se ele for cristão, né, claro. Tem responsabilidade muito grande de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, você saber que tem alguém que te ama tanto a ponto de morrer por você, sem ser os seus pais, é lógico. Isso, tipo, é muito boa essa sensação, até porque essa ordenança é para o homem, não para a mulher. A mulher tem que ser submissa, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, assim, se parar e pensar, cara, tipo, que nem isso. Gente, eu não tenho dúvida que o Samuel me ama demais. E isso, eu acho que muitas pessoas que nos conhecem pessoalmente têm essa mesma visão. E, tipo, não é só dele falar, ele fala todo dia. Eu já sou mais seca, digamos assim, eu não falo tanto. Mas, assim, até, tipo, teve ocasião da minha sogra chegar pra mim, nossa, o Samuel te amo demais. E outras pessoas também falam, nossa, seu marido é tão bom pra você, nossa, ele te ama demais. Então, assim, é muito bom essa sensação de ter alguém, que não são os nossos pais, que não conviveu com a gente a vida inteira, que ama a gente apesar dos defeitos que a gente tem. Que no meu caso são muitos. Mas assim, essa sensação pra mim é a melhor. De ter alguém com você que você pode contar em todos os momentos para qualquer coisa, que você tenha liberdade de falar o que precisa, porque assim, tem coisas que eu não teria coragem de falar para minha mãe. Eu não tenho essa intimidade, entre aspas, de falar. Porém, com o Samuel, que é meu esposo, eu tenho essa intimidade para falar o que eu quiser, eu posso contar com ele a qualquer momento e saber que ele me ama apesar de tudo. Apesar de eu ser chata, como ele fala às vezes ele fala, não, mas ele tá chata. E apesar, tipo, de eu ser muito teimosa, e mesmo assim, ele me ama muito e eu amo. Eu acho que isso é uma das melhores partes do casamento, assim, de saber que tem alguém que te ama muito e que vai ser por você sempre. Então, deixa eu ver, acho que tem mais pergunta? Tem. Então é tipo, eu acho que pra mim, essa é a melhor parte do casamento, saber que a gente é muito amada. E tem outras coisas muito boas também. Eu não acho em si que seja assim, que tenha a melhor parte do casamento ou a pior parte do casamento. Mas essa é uma das partes muito boas, saber que você é muito amado. E que alguém morreria por você se fosse preciso, né? Espero que não, que nunca seja preciso. Mas assim, eu gosto da sensação de saber que alguém, sem ser os meus pais, sem ser minha filha, me ama muito, né? A outra pergunta é, com qual idade você casou? Pra quem não sabe, né? Eu conheci o Samuel, eu tava com 15 anos. 15 anos. A gente começou a namorar, eu tinha 16 anos. Muito nova, né, gente? Eu comecei a orar com ele, eu tinha 15 anos. Porém, a gente esperou fazer 16, porque eu achava que com 15 meus pais não deixariam eu namorar, né? Poucos meses de diferença. Então, a gente esperou fazer 16 anos. Aí, a gente ficou noivos quando eu tinha 17. E a gente se casou quando eu tinha 18 anos. Casei bem novinha, né? E a outra pergunta é, com qual idade teve filhos? E eu tive a Helena, eu engravidei da Helena com 19 anos. Tipo, a gente era meio apressada, né? A gente casou quando eu tinha 18 e eu já engravidei com 19 e a Helena assim foi planejada, né? E ela nasceu quando eu tinha 20 anos de idade. Me tornei mãe muito cedo, mas assim, eu sou muito grata por isso, porque talvez daqui uns anos eu não teria essa paciência de... Se bem que se eu não tivesse nenhum filho, eu não ia saber bem os desafios que é, então eu teria, sim. Hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho, com os desafios que eu sei que eu enfrento, eu não tenho mais vontade de ter mais um. Porém, assim, sempre foi minha ideia ter um, mas no máximo dois. Agora que eu já tenho uma, então eu só penso ter uma mesmo. E uma das perguntas era se eu pretendia ter mais filhos, né? E eu já respondi aqui que não. Provavelmente a pessoa, assim, não me segue aqui no YouTube. Algumas perguntas foram de pessoas que não me seguem. Mas que me seguem só lá no Instagram, só que lá no Instagram eu não interajo muito. Então,
Pode ser que essa pessoa esteja aqui agora pra ver, porque fica curiosa, né, pra gente responder as perguntas. E assim, não pretendo. Eu acho que, embora seja o amor, faça tudo valer a pena, é muito difícil, uma responsabilidade muito grande. E fora que, tipo assim, gente, quando a criança adoece, a Helena já tá com muita tosse. Gente, é muito ruim mesmo. Porque assim, a criança não dorme e a gente não consegue, tipo, fazer passar a dor da criança e, tipo, é a sensação horrível. Nossa, eu lembro, a primeira vez que a Helena ficou gripadinha, ela era uma RN ainda. E, tipo, a gente tava aqui com ela em casa, a gente já não estava mais na casa da minha mãe, que eu passei os primeiros dias lá, né? Mas aí a gente já tinha vindo pra casa. E quando a gente foi dormir, gente, o narizinho dela tampou tudo. Tava assim, escorrendo. E tampou tudo. E ela era só um bebê RN, a gente não tinha experiência nenhuma. E ela não conseguia respirar, ela ainda não sabia respirar pela boca. E ela chorando e agoniada, tentando respirar e não conseguia. E, gente, foi horrível. Eu desesperei. Tipo, gente, era uma coisa básica que hoje em dia eu sei, saberia lidar super bem, né? Mas na época, mãe de primeira viagem, com recém-nascido, foi tenso. A gente ficou, tipo, desesperado. E não quero passar esse dia, tô misericórdia. Se bem que eu já saberia contornar essa situação. Mas assim, a gente ligou desesperado pro meu sogro, falando, gente, olha o que tá acontecendo, ela não tá respirando. Eu falei, não, calma, é assim mesmo. Aí, tipo, a gente foi lá, limpou o narizinho dela. Na época, se eu soubesse, se eu tivesse coragem, eu teria feito uma lavagem nas nariz dela, porque hoje eu tenho coragem, mas na época eu não tinha. Com RN, também nem sei se eu teria. É muito pequenininho. Mas assim, gente, eu me perco fácil na minha linha de raciocínio e já me perdi de novo. Que era sobre se eu quero ter outro filho, né? Mas não, porque muita gente fala que é egoísmo pensar assim, que é porque a criança dá muito trabalho. Mas, gente, não adianta. Eu não posso ter outro filho porque os outros acham que eu devo ter. Se a hora que a coisa apertar, que eu ver a responsabilidade, eu ficar surtando com a criança, eu ficar, tipo, berrando. Gente, porque isso de certa forma pode sim traumatizar a criança. Então, assim, eu sei o meu limite. Eu sei que com uma já é difícil, com duas vai ser 2 vezes mais difícil. Então, por esse motivo, a resposta é não, não pretendo ter mais filhos, né? Então é isso. Acabou as perguntinhas, né? Eu tenho pouca gente que me segue no Instagram, me segue aqui, né? Então, teve poucas perguntas, mas já foi o suficiente para fazer um vídeo comprido, né? Porque tem horas que eu falo demais. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas se não deu para entender, porque, gente, eu me perco muito fácil na minha linha de raciocínio. Quando eu falo uma coisa, quando vejo eu tô falando em outra. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que tenha dado para entender aí um pouco. Se gostou, deixa seu like. Comenta, se tiver alguma outra curiosidade, pode deixar aí nos comentários, que no próximo vlog, no meio do vlog mesmo, eu paro e respondo vocês, né? Então, é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!